Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Rosana Iris. E eu sou Camila Vieira. E antes do programa, nós queremos agradecer às nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários custos de produção. Recentemente, nós fechamos uma parceria com o app Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. E até setembro, todo o apoio ao Feito por Elas por meio da Orelo, a gente recebe a primeira parcela dobrada. É isso mesmo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse orelo.cc/feito por elas ou o próprio app da Orelo. E outra forma de nos ajudar também é escutar o nosso podcast pelo Orelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você goste. Manda aí no grupo de WhatsApp de trabalho, que eu sei que você tá em vários. Porque eu, pelo menos, estou em vários. Sim. Bem, no Feito por Elas de hoje, a gente vai falar de Cidade de Deus, que tá fazendo 20 anos, agora no dia 30 de agosto de 2022. Ou seja, o filme de 2002, né? Dirigido pelo Fernando Meirelles e co-dirigido pela Katia Lund. E, gente, não sei vocês, mas eu senti muito velho agora. Meu Deus, esse filme tem 20 anos. Socorro, eu vi no cinema. E a gente se lembra muito bem, né, quando viu no cinema. Nossa, eu lembro claramente de estar no cinema esse filme, sabe? Parece que o tempo não passou. Exatamente. Bem, esse filme foi bem importante, né, pro cinema brasileiro, principalmente, eu acho que pra minha geração, que a gente meio que viveu o que a gente chama de cinema de retomada, né, ao vivo, né, saindo do cinema mesmo. Então, se você, jovem, que escuta esse programa e não sabe o que é o cinema de retomada, basicamente o Collor acabou com o cinema brasileiro quando ele fechou em Embrafilmes. E a partir de 95, a gente começa a ter o que eu chamo de cinema de retomada, que é o cinema retomando a existir mesmo, depois do fechamento da Embrafilmes, que ficou 4 anos, uma produção ridícula de filme, quase não tinha nada saindo. E daí em 95 a gente tem um dos primeiros, né, que é o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati, e depois a gente foi tendo muitos outros, né. Mas, dado esse contexto, eu queria comentar um pouquinho a minha relação com o filme. Porque, assim, quando eu tava no começo da adolescência, eu acho que muita gente também tem essa percepção de que o cinema é algo muito mais americano, né? O filme que a gente vai até o cinema assistir e tal. Pelo menos o que chegava na minha cidade, que na época eu morava no interior de São Paulo também, não tinha tantas opções de filme no cinema. E eu acho que a TV a gente acaba tendo essa relação mais de ser brasileira, né? De ser uma coisa do Brasil, mas o cinema, pelo menos eu via como uma coisa de gringo, sabe? E Cidade de Deus, não sei se foi o primeiro, mas com certeza foi um dos primeiros filmes que eu lembro de ficar super populares, assim, e chegar na cidade que eu morava na época, né, no interior, aqui de São Paulo. E Central do Brasil, eu acho que teve um pouco disso também, de ser um filme brasileiro super comentado entre as pessoas e tal, mas eu era um pouco mais jovem, eu tinha 11 anos, né? E eu fui assistir ele só na televisão mesmo, que depois, eu lembro até quando passou na Globo. Eu acho que foi na Globo, que tipo, quando isso, meu Deus, vai passar a Central do Brasil na Globo, assim, foi tipo um acontecimento. Mas já o Cidade de Deus eu lembro vividamente, assim, quando estreou no cinema, inclusive porque eu não tinha idade indicada na classificação pra assistir. Nossa, você tinha quantos anos na época? Porque ele tinha era 16 anos, eu tinha 14 em 2002. Tá, sim. Porque eu tenho 34 hoje, exato. Então... Mas, obviamente, eu assisti o filme. E eu gostei muito na época, e ele me chocou um pouco também, mas me prendeu bastante. Enfim, eu acho que foi um filme muito formativo, assim, na minha adolescência. E é um dos filmes brasileiros também que eu lembro de ter frases que a gente ficou falando depois, que a gente lembra até hoje, como o clássico Meu Nome Agora é Pequeno, porra, né, que... Enfim, eu acho que foi o primeiro filme que eu acho que eu lembro de entrar na cultura pop dessa maneira, né, o primeiro filme brasileiro, pelo menos, né. E... Além disso, a minha graduação é em cinema, tá, gente, pra quem não sabe. E Cidade de Deus foi um filme que eu estudei bastante na graduação, porque ele tem muitos aspectos técnicos, né, que são interessantes de ser debatidos. A gente vai falar um pouquinho disso aqui também. Mas eu achei na época, e eu ainda acho, que é muito massa a gente estudar um filme contemporâneo a mim, pelo menos, e como ele já é entendido como relevante pela academia, né? E eu, inclusive, cheguei a entrevistar o Charlone para um trabalho da faculdade que eu procurei exaustivamente, mas eu não achei, gente. Faz 10 anos que eu terminei a graduação. Então, não sei que fim levou essa entrevista, mas dada toda essa introdução aqui, eu queria saber a sua relação com Cidade de Deus também, Camila.
Então, quando eu vi o Cidade de Deus pela primeira vez, eu tava na faculdade de jornalismo, tinha uns 19 anos, já era mais velha que a Rosana, né? E eu lembro muito bem da repercussão toda que o filme gerou. Era um filme que era muito comentado na própria faculdade, imagina, né? Um monte de estudante de jornalismo comentando o Cidade de Deus, né? Tem essa perspectiva ali do menino fotógrafo, enfim, relação com a redação e tudo. Então tinha uma discussão, assim, dentro da faculdade. E lembro que ele fez muito sucesso naquele ano em que foi lançado no Brasil, aí teve as indicações ao Oscar. E eu realmente tinha ficado bem empolgada com a repercussão do filme e do ponto de vista técnico e narrativo, não há dúvidas de que é um filme que funciona pra caramba, né? Porque ele tem uma estrutura muito dinâmica, o elenco é muito bom, é um filme bem feito. Mas ele me dá alguns incômodos. Naquela época que eu assisti já me produzia alguns incômodos que tem a ver com a abordagem do filme. Eu sinto que ele é um filme com um olhar muito apressado sobre a realidade de quem vive nas favelas brasileiras, né? Ok, é um filme de ficção? É um filme de ficção. Mas é um filme que ele é muito devedor de um realismo que tá ali atrelado a um lugar que existe, né? Que inclusive tá no próprio título do filme, Cidade de Deus, né? Ou seja, como é que é esse lugar? Quem são as pessoas que moram lá? O que elas enfrentam no dia a dia? E boa parte do elenco são pessoas negras, né? Inclusive que viviam ali naquela comunidade, naquele entorno. E pra mim o filme se apega a essa visão que, a meu ver, é muito limitada porque é o recorte da criminalidade, da violência, sabe? Da vida do bicho solto, como os personagens ali do trio Ternura falam, assim, logo no início, né? Mesmo um personagem como o Buscapé, que parece ser diferente dos demais, né? Porque, enfim, ele quer ali ser fotógrafo, ele meio que fica ali observando as coisas acontecerem, mas ainda assim ele é colocado em situações em que não tem como escapar desse universo, né? Do mundo cão, vamos dizer assim. Aí eu não quero dizer que isso não existe. Claro que existe criminalidade, claro que existe violência, mas ao mesmo tempo eu sinto que o filme se preocupa em dar ênfase nisso, sabe? E aí passa muito a sensação de ser um filme pra gringo ver, porque de certa forma quem tá fora do Brasil já tem um imaginário construído. Talvez hoje em dia se desconstrua um pouco, mas naquela época era muito isso, né? Se faziam muitos filmes pra lidar com certas realidades social, enfim, a questão da criminalidade, da violência, né? E aí eu acho que se constrói esse imaginário lá fora de que isso é a realidade, enfim, do Brasil, sabe? E não é à toa que o filme fez sucesso lá fora, né? E durante muito tempo a gente vai encontrar vários exemplos de filmes brasileiros que beberam dessa fonte, né? Do Cidade de Deus. Eu acho que o Tropa de Elite, por exemplo, é um filme que bebe muito da fonte do Cidade de Deus, né? Sim, tem o mesmo montador, inclusive, né? Pois é, exatamente. Aí você vê um conjunto de filmes ali que tentam... Tem um outro filme chamado Era Uma Vez também, que mostra a questão do Morro do Cantagalo, né? Já não seria Cidade de Deus, mas ainda assim parece que é essa questão, né? E ainda hoje eu sinto que exista isso, exemplos assim, de filmes assim, mas eu vejo que o cinema brasileiro tá mais plural do que nessa fase da retomada, né? Aliás, o Cidade de Deus tá ali bem no fizinho da retomada, né? Sim. Ele é como se fosse assim, um desfecho da retomada pra um outro lugar, assim, no cinema brasileiro. É que daí a gente já tava tendo mais oportunidade de fazer cinema mesmo, né? Não era já aquela coisa da loucura do começo da retomada que não tinha quase nada, né? Isso, exatamente. Bem, vamos pra sinopse desse filme com 1 milhão de personagens. Bem, a história é muito, né, como a Ká falou também, sobre a favela da Cidade de Deus, né? Entre os anos 60, 70 e até o começo dos anos 80. O filme é narrado por Buscapé, um jovem que sonha em ser fotógrafo, e ele vai amarrando a história da Cidade de Deus com os seus principais personagens, né? Começando pelo irmão dele, o Marreco, né? Que é um integrante do trio Ternura, que a Ká citou aqui. E daí a gente passa pelo Cenoura, a Galinha, a Benê, enfim, vários personagens e, claro, Zé Pequeno. O filme tem uma estrutura fragmentada, não linear, né? Ele vai e volta no tempo algumas vezes. E pra mim ele funciona muito bem nesse formato. Tanto a narração, né? Pra amarrar isso, como principalmente a montagem, que eu acho que é, na minha visão, uma das grandes coisas do filme. Bem, eu queria dizer que faz uns 10 a 12 anos que eu não vi esse filme, porque eu acho que a última vez que eu vi foi num dos primeiros anos da faculdade, assim. E eu fico muito feliz de dizer que eu sigo amando 4 Estrelas Coraçãozinho. Eu adoro esse filme demais. Eu acho que ele teve aquele mesmo impacto que eu tive quando eu vi pela primeira vez. E você, Camila, queria ver sua visão. Se você teve outra percepção revendo agora, bem pós 19 anos aí.
É curioso, assim, reassistir o filme agora, depois desse tempo todo, faz pensar muitas conexões que já tinham sido feitas lá atrás, sabe? Aí eu fico pensando que é isso, como eu tinha falado antes, né? É um filme que funciona pela estrutura. Você vê que ele tem uma estrutura super bem amarrada, Sim. e eu acho que... E é isso, eu acho que é um filme que funciona até bem demais, né? E aí, falando da estética, o que é esse realismo, né, do Cidade de Deus? Ele não é um realismo cru, sabe? Que é bruto. Sim. Se fosse dessa forma, eu acho que seria muito provável que as pessoas saíssem da sala de cinema. Eu acho que ninguém suportaria, assim, a violência que é retratada ali. Eu vejo mais como um realismo mais apaziguado, sabe? No sentido dele ser construído, a narrativa como ela vai sendo construída, né? Com aqueles capítulos, com aquelas cartelas, as pausas, daí mostrar aqueles personagens e a trilha musical ali compondo junto. Eu acho que ele vai se construindo assim como se fosse um espetáculo, né, pra ser visto. Assim, ele não tem essa coisa muito crua. E a narração em off do Buscapé, assim, o tempo todo no filme, vai guiando, né, e dando aos acontecimentos essa forma mais didática, assim, de narrar, né? E aí, em vários momentos, você sente que é até divertido acompanhar a trajetória do Zé Pequeno, porque apesar dele fazer coisas terríveis, né, assim, você entra numa lógica, assim, de que você tá ali acompanhando esse personagem e as frases de efeito, e tem muitas frases de efeito, né? Sim, que ele fala e que parece legal, né? Que ele é tipo muito assim, carismático também, né? tem essa coisa do carisma, né? Parece ser tudo muito legal. Então, assim, é um tipo de realismo que hipnotiza, né? Que entretém, né? Que, inclusive, a televisão copiou muito depois, né? Você vê, assim, revendo, assim, o filme hoje, você vê, nossa, a televisão hoje em dia é praticamente assim, né? A forma de narrar é assim. Com certeza, a influência da Cidade de Deus foi pra muitos lados, né? E, bem, mais um motivo, né, que a gente tá falando aqui desse filme, claro, é devido a Katia Lund, né, e o constante apagamento que a gente vê que a co-diretora do filme recebe. Ela é acreditada principalmente pela sua participação com a parte do elenco do filme. Como ficou uma coisa bem falada na época, o filme conta basicamente com pessoas que não eram atores antes, né, e foi necessário meses de preparação pra isso. Como o próprio roteirista do filme diz, os diálogos que acabaram no filme eram dos próprios atores, eles não decoraram as falas, né, não criaram as falas certinho pra eles decorarem. Foi a partir desse trabalho de preparação de cenas, imersão com a história, que daí foram construídas as falas, porque eles entendiam que era mais importante deixar os atores soltos, e todo o filme é construído dessa maneira, né, pela fotografia e tal, pra passar esse realismo, né, apesar de não ser tão cru como a Ká falou. Então, entendia-se também que não era factível que eles tivessem falas certinhas, assim, pra decorar, né? E daí toda essa construção foi comandada pelo Meirelles juntamente com a Katia Lund, porque ela já trabalhava em alguns projetos parecidos, como foi o caso do Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles, que ela também co-dirige, né? Que também fala da guerra entre traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. É inegável a contribuição da Lund pro filme, né? Uma vez que muito do que ele é depende da presença desses atores, né? Da atuação deles, desse carisma que ela ajudou a construir junto com essas oficinas, né, que eles fizeram junto com os personagens. E eu acho importante falar disso porque eu acho que o filme acaba sendo muito reverenciado na parte técnica e ele é muito interessante mesmo, mas ele é um filme sobre um lugar por um longo período de tempo. E eu acho que a gente fica investido da maneira que a gente fica nessa história depende muito do carisma dos atores e, claro, isso aconteceu a partir da preparação que tiveram com eles, né? Não é por acaso que a gente cita frases desse filme até hoje, né? Porque é pela maneira que essas frases foram faladas, na minha opinião, né? Sim, o apagamento da Katia Lund é um assunto muito complexo, porque tem a ver com disputa de autoria do filme, né? Apesar dela ter sido creditada ali como diretora quando o filme teve a primeira exibição em Cannes, antes dele estrear mesmo no Brasil, o Fernando Meirelles e o Braulio Mantovani, que é o roteirista, né? Diziam que ela era apenas assistente de direção, justamente porque ela ficou envolvida apenas com o elenco do filme. Sim. E é bom lembrar que o Fernando Meirelles foi indicado sozinho ao Oscar, né? Então, isso foi uma questão que deixou a Katia Lund muito chateada, né? Só que foi justamente esse trabalho mais direto com os atores que levou o filme a criar uma forma muito própria, né? Assim, os movimentos de câmera são muito próximos dos personagens, né? Que improvisaram ali muitos dos diálogos dos atores, né? Na verdade. E isso obrigou a câmera a se deslocar mais rápido, de acordo com a dinâmica desses atores em cena, né? Então, esse trabalho com o elenco influencia na forma do filme, né? Eu não vejo como coisas separadas, né? Esse trabalho de elenco também é um trabalho também de direção.
E o filme, só lembrando, né, que o filme teve a preparação de elenco da Fátima Toledo, né, que sempre foi muito questionada pelo método que ela usa. Sim. Só que ela ganhou muito reconhecimento a partir desse filme. Eu também queria citar alguns marcos do filme, né, já que ele teve muitos, né, que a gente já falou que ele é bem importante pro cinema. Ele teve mais de 3 milhões de espectadores no Brasil. Recentemente eu vi uma notícia desse mês que eu achei bem interessante, que ele é o segundo filme estrangeiro mais visto no mundo, ficando atrás apenas de Os Intocáveis, aquele filme francês de 2011, com base num levantamento que eles fizeram pelo IMDb. E, claro, ele foi indicado ao Oscar, né, como a Ká já citou. Mesmo sendo de 2002, o filme foi receber indicações no Oscar de 2004, só, quase 2 anos depois, né, para as categorias de melhor diretor, esse sem incluir a Kátia, só o Fernando mesmo, melhor roteiro adaptado, melhor edição, né, montagem, e melhor fotografia. Ele foi escolhido como representante do Brasil para o Oscar de 2003, mas ele não foi indicado, e posteriormente a Miramax, né, que tinha os direitos do filme no exterior, fizeram campanha pro filme e eles chegaram nessas indicações. Isso virou meio que também um case, assim, que foi o primeiro filme que isso rolou, assim, nessa época. Lembrando que 2004 foi o fatídico ano do último filme da trilogia Senhor dos Anéis, que levou, né, a maioria dos prêmios. E eu queria trazer outra informação aqui, meio rolê aleatório, que eu descobri pesquisando sobre o filme, que o Alexandre Pine, que é o diretor de Nebraska e Sideways, ele tá acreditado como colaborador no roteiro, porque ele leu ele num laboratório de novos roteiros que estavam sendo feitos pelo Sesc, e o Mantovani estava participando, né? E depois disso ele ficou amigo do Mantovani, foi até para os Estados Unidos, ficou na casa dele e tal. E ele acabou fazendo várias sugestões que estão presentes no roteiro final. E, enfim, eu achei isso muito aleatório. Então eu trouxe essa informação aqui. Mas foi bom você trazer isso, porque eu não sabia dessa informação. O que eu sabia era da treta lá da Kátia Land, que o Mantovani dizia, né, que ela tinha pedido pra inserir ela também como roteirista do filme, e ela nega isso. E, poxa, eu não sabia disso, né, porque o Mantovani acredita o amigo que deu sugestões e ele não acredita a Kátia Land no roteiro da forma como ele diz que ela tinha pedido também. Porque é a versão dele, né? Ele diz que ela pediu em algum momento pra acreditar o roteiro. Aí eu vou pegar aqui uma fala do Mantovani, gente, vocês me dão licença, sobre a participação da Land no roteiro. Vamos expor. É uma fala que foi publicada numa matéria do UOL sobre essa discussão toda, né? Dessa polêmica do filme, da autoria e tal. E eu vou deixar aqui, né, o link dessa matéria no post, dessa matéria no UOL, que acho que é importante a gente saber disso, né? Ele diz assim: ela de fato deu muitas ideias, mas não escreveu uma só linha. O crédito é para quem escreve. Ideias sem forma não valem nada. E quem forma as ideias no roteiro é quem senta a bunda na cadeira e escreve. Ele falou isso. Então eu fico pensando, será que o Alexander Payne realmente sentou a bunda na cadeira e escreveu essas sugestões? Fica a reflexão pra vocês, ouvintes. Realmente, lá, realmente. Ou só se ele virou amigo do Mantovani, e aí o Mantovani... Eles ficaram parça, foi né? isso. Deu várias sugestões assim numa mesa de bar. Ai, gente, pelo amor de Deus. Daí eu também, por último, aqui queria comentar um pouco da estética, que a Ká já falou um pouquinho, mas que é algo que é muito lembrado, né? O filme é muito reverenciado por isso. E revendo agora, eu particularmente fiquei impressionada com a questão do ritmo, porque tem bastante coisa acontecendo, né? Tem mais de uma linha temporal, e eu acho que o filme não cansa, a gente não se perde. Eu acho que a montagem do Daniel Rezende, com certeza, é um dos pontos altos do filme. Diferente de certos filmes aí que acontece muita coisa, eu não vou nem citar o nome aqui pra vocês, tá bom? Eu acho que ele é muito bem esperto como ele constrói isso, sabe? E além disso, tem a fotografia do César Charlone, né, que ajudou demais a construir a ambientação do filme durante essas 3 décadas, né? Tanto na primeira parte, que a fotografia é mais clássica, por assim dizer, que ele tá usando traveling, tripé, mesmo uma iluminação um pouco mais controlada, e daí ela vai ficando mais errática durante o filme, né, com essa cara de câmera da mão, apesar que não é câmera da mão o tempo todo, mas ela passa bastante essa impressão de movimento, né, e ela vai se intensificando também pra última parte do filme, né, pra acompanhar o desenrolar da história mesmo dos personagens esteticamente, né, na fotografia. E tudo isso ele fez sem alguns preceitos meio clássicos da fotografia, no sentido de marcações no chão pros atores, esse tipo de coisa, porque a ideia era deixar o elenco livre mesmo na cena. E claro, eu não queria terminar esse programa sem destacar o plano sequência clássico da galinha do começo do filme, que tá até no pôster, né? Inclusive, uma coisa que o
Fernando Meirelles gostou muito, né, quando ele viu o pôster feito, com essa questão que tem aquela fotografia, né, de todos os meninos lá, a hora que o Buscapé tá pra tirar a foto deles, né, que é a cena do começo e a cena do final, né, que elas se interligam. E também tem a galinha ali em primeiro plano, né, que ela é bem importante pra história também, né. E daí, Camila, eu queria saber de você se tem algo mais dessa parte estética que você gosta também no filme. A montagem realmente chama muita atenção no filme, talvez até mais do que a fotografia. A fotografia, o que me chama a atenção na fotografia é o uso dos filtros, né? Desde tons mais frios, naquela sequência de abertura você vê, né, que é mais azulado e tudo. Aí quando passa, assim, quando tem um flashback, aí tem tons mais quentes, amarelo, sépia, então vai mudando muito essas tonalidades de cores, né? Mas aí falando de montagem, a sequência de abertura virou uma referência do filme, né? Sim. Você tem aqueles cortes muito rápidos, né? Aqueles planos de detalhe das galinhas, aí tem em paralelo o samba que tá tocando, e aí começa a perseguição da gangue ali do Zé Pequeno, né? E tudo aquilo vai se sucedendo, a decupagem, o ritmo, né? Daquela sequência. E, novamente, né? Eu acho que já diz o que o filme é, né? Eu acho que é isso, se produz como se fosse um espetáculo, né? Com uma estrutura de intertítulos ali, em cartelas, né? Que vão guiando quem é quem naquela história. E aí tem as pausas nos rostos desses personagens. Então é muito interessante mesmo a estrutura, né? Como ela vai, enfim, guiando essa narrativa. Sim. Bem, e fechando aqui o programa, só pra fechar minha opinião, é um filme foda demais. Que não decaiu em nada na revisão pra mim. Vale demais a visita, prestigiar a Katia Lund aí nesses 20 anos do filme. Enfim, todo mundo envolvido nessa produção. Lembrando que o filme tá no Paramount Plus, esse streaming aí meio aleatório, que talvez alguns de vocês tenham também. Então dá pra assistir por lá. Então, a Rosana é super fã, né? Mas aí na revisão... Eu sou fã. É isso. Na revisão, a percepção que eu tinha não mudou, assim, nem pra melhor nem pra pior. Eu reconheço, sim, a importância que o Cidade de Deus tem pra história do cinema brasileiro, né? Mas é como eu falei antes, eu tenho muitas ressalvas à abordagem do filme. E é isso, assim, ninguém precisa concordar, né? Eu acho que o filme provocou... Naquela época, o filme já provocava diferentes opiniões. Na época que foi lançado, tem até um texto da Ivana Bentes que fala disso, né, com a cosmética da fome e tudo, que ficou super popular e tudo, mas enfim. E aí aqui estamos, né, 20 anos depois, falando dele, com opiniões divergentes, e tá tudo bem, né? E aí fica a dica pros nossos ouvintes, revejam, ou pra quem nunca viu, assista e também dê o seu feedback pra gente. Sim. Bem, vem aí o bloco de lançamentos. Temos uma convidada especial aqui que vai falar do filme Paixões Recorrentes. Oi, gente! Isabel aqui no bloco de lançamentos e dessa vez para falar sobre Paixões Recorrentes, o novo filme da cineasta Ana Carolina. A Ana Carolina é uma diretora com uma filmografia super interessante, começando ali pela trilogia dela, que tem Mar de Rosas, de 78, Das Tripas Coração, de 82, Sonho de Valsa, de 87. Eu amo esses filmes, inclusive eu coloquei o Sonho de Valsa recentemente, né, na minha lista de melhores filmes dos anos 80, que foi feita lá pela Cinefilia Brasileira, vocês talvez acompanharam pelo Twitter e pelo Letterboxd. Enfim, quem não viu ainda, eu recomendo demais. A gente tem um programa mais antigo em que a gente fala sobre a trilogia. E a Ana Carolina não lançava um filme no cinema há 8 anos, então esse novo ele tá chegando em uma boa hora, né? E ele tá voltando com provocação, com experimentação de linguagem, que é uma característica desses filmes dela. O filme ele se passa quase totalmente em uma praia no Brasil, em 1939, às vésperas ali de começar a Segunda Guerra Mundial. Mas poderia ser hoje em dia. Então tem uma certa ambiguidade ali sobre os temas que estão sendo abordados, também o figurino, que não marca o tempo especificamente, tem até uma personagem que quando aparece está usando mini saia, então a gente fica meio na dúvida sobre em que momento essa história se passa. E o filme começa com a chegada de um português que está procurando a amada dele, que também é portuguesa e veio pro Brasil, e além dos dois, os outros personagens são 2 brasileiros, uma francesa e um argentino. Cada um deles fala a sua própria língua, o filme ele tem legenda, né? E de alguma forma, dentro dessa história, todo mundo se entende, não tem uma tradução entre eles. Só que eles se entendem no idioma
mas não nas ideias. E aí as discussões entre os personagens têm uma certa teatralidade, né? Muito da trama se passa nos diálogos e elas são super acaloradas. Então, um é integralista, outro é comunista, outro é anarquista, por aí vai, né? Então tem um certo embate político das ideias aí entre os personagens. Tem várias mudanças também nas dinâmicas desses debates, mais ou menos assim sobre quem que tá ganhando a argumentação aparentemente, né? E esses personagens, eles são super alegóricos nesse sentido, de que eles representam vários lugares do mundo nesse momento histórico e também várias perspectivas políticas e essas diferenças, né? Eu acho que entender, ter uma certeza de todos os sentidos por trás dos debates é algo um pouco complicado no filme, mas é um filme super intenso e é um filme pra ficar digerindo por bastante tempo. Eu recomendo muito e ele tá disponível no cinema. Ele estreou dia 21 de agosto agora nos cinemas, então fica a dica aí de assistir Paixões Recorrentes da cineasta Ana Carolina. Siga o Feito por Ela nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências do que a gente falou aqui ao longo do programa vão estar com links no post. Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts, na Aurelo e também no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo da Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa que não só cinema, mas às vezes um pouco de cinema também. E mande seus comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa será sobre um filme bem pedido aqui, já pediram várias vezes e a gente vai fazer programa sobre ele, que é O Acontecimento, que está na plataforma da HBO Max. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Camila Vieira e Rosana Iris. Produção de Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. A arte da capa é de Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia. Bem, vem aí o bloco de lançamentos. Eu quis fazer uma voz super cine, mas não deu certo. Bloco de lançamentos.